Olá, oitavo ano. Aqui é o professor Humberto com mais uma videoaula de Matemática 1 para vocês. Na aula de hoje, nós vamos estudar as expressões algébricas, fórmulas e equações. Para falar um pouquinho da história das expressões algébricas, a álgebra é a parte da matemática que estuda expressões e cálculos, envolvendo letras e números. Ela surgiu quase ao mesmo tempo no Egito e na Babilônia. Alguns papiros egípcios com expressões algébricas datam de aproximadamente 1850 anos antes de Cristo. Então, a álgebra é a parte da matemática que trata da manipulação de letras e números. É uma parte bem antiga da matemática. A gente pode perceber aí que ela já vem sendo desenvolvida há 1850 anos antes de Cristo. Mas a álgebra moderna ela é bem diferente da antiga. E os dois responsáveis, ou dois grandes responsáveis pela modernização da álgebra, é o francês, nesse caso François Vier, que viveu de 1540 a 1603, e o Isaac Newton, que viveu de 1642 a 1727. Esses dois colaboraram bastante na maneira com que a gente manipula a álgebra hoje em dia. Bom, no que consiste as expressões algébricas? A ideia é nós pegarmos um texto na forma escrita e passar esse texto para a forma matemática, para a forma algébrica. Por exemplo, pensei em um número. Em seguida, adicionei a esse número o triplo do seu sucessor. Depois, subtraí 1. Vamos lá. Primeiro, como eu desconheço esse número, eu vou representar esse número por uma letra, uma incógnita, valor desconhecido. Geralmente, a gente representa esse valor desconhecido pela letra x. O triplo significa multiplicar por 3. E o sucessor é aquele número que vem após o outro. Por exemplo, o sucessor de 1 é 2, o sucessor de 9 é 10 e assim por diante, né? Como o sucessor é o número que vem após, ou seja, é um número mais uma unidade, então nós vamos representar o sucessor de x como sendo x mais 1, tá certo? Bom, pensei em um número, tá aí o número que eu pensei e estou representando por x. Em seguida, adicionei a esse número o triplo, ou seja, 3 vezes o seu sucessor. Sucessor nós estamos chamando aqui de x mais 1. Depois subtraí, ou seja, diminuí 1. Essa expressão aqui representa exatamente o texto que está retratado aqui. Essa expressão é chamada de expressão algébrica, tá? A expressão algébrica ela também pode ser simplificada. Eu vou pegar a mesma expressão que nós estamos trabalhando aí e vamos simplificar. De que maneira? Esse 3 aqui, ele tanto multiplica o x, como multiplica também o 1. Nós chamamos isso de propriedade distributiva da multiplicação. Então, nós vamos fazer essas multiplicações. Vou repetir o x, mais 3 vezes x, que dá 3x, mais 3 vezes 1, que dá 3, menos 1. Eu vou ter agora dois termos semelhantes aqui, x e 3x. Eu posso somar os dois. E eu tenho aqui dois números, 3 positivo e menos 1. Então, nesse caso, eu posso também adicionar algebricamente esses dois valores. X mais 3x dá 4x e 3 menos 1 dá 2. Essa é a chamada expressão algébrica na sua forma mais
simples, tá certo? Eu tenho aqui a parte literal, 4x, são 4 letras x, e aqui o valor numérico, que nesse caso é o 2, tá? Valor numérico da expressão algébrica. A expressão algébrica, apesar dela ser constituída de letras e números, ela pode ter um valor completamente numérico, tá? Como é que pode ser isso? Vamos ler o problema aí a seguir. Durante o planejamento de uma viagem, Thalita verificou que gastaria R$ 170 com as passagens de ida e volta e R$ 65 por dia de hospedagem na pousada que escolheu. Qual seria o valor gasto por Thalita com passagens e hospedagens caso ela ficasse nessa pousada por 4 dias? E se ela ficasse hospedada por 5 dias, quanto gastaria? Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa situação problema aqui e vamos transformar ela em uma expressão algébrica, tá? Para fazer isso, vou fazer o seguinte, vou chamar o valor gasto de V e a quantidade de dias que ela vai ficar hospedada de D. Nesse caso, o valor gasto depende da quantidade de dias. O valor gasto vai ser igual. Ela vai gastar R$ 170 com as passagens de ida e volta. Além disso, ela vai gastar mais R$ 65 por diária, que a gente está representando aqui pela letra D. Então, R$ 65 por diária a gente pode representar como sendo 65 vezes D. Essa expressão algébrica é que vai representar o valor gasto por ela nessa viagem. Se ela ficar durante 4 dias, então nós vamos substituir o valor de D por 4. Nós temos aí 170 mais 65 vezes 4. Observe que onde tinha D, que é a quantidade de dias, eu substituí por 4, tá bom? Primeiro eu vou multiplicar, depois eu vou adicionar. Essa é a ordem de resolução. 4 vezes 65 dá 260. 260 mais 170 dá 430. Então, em 4 dias, ela vai gastar R$ 430. Em 5 dias, nós vamos substituir aí o valor de D por 5. Então, V, que é o valor gasto, igual a 170 mais 65 vezes 5. 65 vezes 5 dá 325. 325 mais 170 dá 495. Né? Esse é o valor que ela vai gastar se ela ficar lá durante 5 dias. E nós temos aí a seguinte situação. Ela passou uma quantidade de dias e no final o total foi, o valor gasto foi R$ 625. A pergunta é, quantos dias ela passou? A gente pode calcular também, não só a quantidade gasta, mas como a gente pode calcular também o valor dos dias que ela ficou. Nesse caso é só substituir de maneira diferente. Onde tem V, que é o valor gasto, nós vamos substituir por 625. Então, 625 é igual a 170 mais 65 vezes D. Como eu só posso somar número com número e letra com letra, eu vou pegar esse 170 que está no segundo membro, depois do sinal de igualdade, e vou passar para o primeiro membro, para ficar junto com esse 625. Como eu fiz a troca de membro, então ele troca de sinal, fica negativo, tá bom? Então, 625 menos 170 igual a 65D. 625 menos 170 dá 455, igual a 65D. E esse 65 que está multiplicando D, passa dividindo o 455.
Lembra que é sempre a operação inversa, está somando, passa diminuindo, está multiplicando, passa dividindo. Então, 455 dividido por 65 dá 7. Isso quer dizer que ela ficou durante 7 dias, o que deu um valor final de R$ 625. Tá bom? Aproveitem, peguem o material de vocês, vão lá na página 105 a 107 e resolva a atividade que nós temos lá, tá bom? Dando continuidade, nós vamos falar sobre polinômios, tá? Para falar de polinômios, nós vamos pegar o exemplo aí do módulo de vocês, que é a representação de uma fazenda, né? Que tem aí plantação de alface, rúcula e agrião. O que nós vamos fazer é calcular a área de cada parte dessa correspondente a um tipo de plantação. Por exemplo, a área que corresponde à plantação de alface, a plantação de rúcula e a plantação de agrião. Como o formato das figuras é um formato de figuras com 4 lados, né, quadrado, retângulo, quadriculares, para calcular a área dessas figuras, basta multiplicar o comprimento pela largura, tá? Então, aqui no caso, a área que corresponde à plantação de alface é o comprimento, que é A, vezes a largura, que também é A. A vezes A ao quadrado. Então, a área que corresponde à plantação de alface é A ao quadrado. Já a parte que corresponde à plantação de rúcula é o comprimento vezes a largura. Nesse caso, esse comprimento é exatamente igual a esse, que corresponde à letra A. Então, vai ficar A vezes B. E A vezes B dá AB. A área correspondente à plantação de rúcula é representada por AB. E a área correspondente à plantação de agrião, aqui no caso, é o comprimento, que vale 4, vezes a largura, que é essa mesma, que vale B. Então, 4 vezes B, 4B. Tá? Toda essa explicação, todo esse processo, foi só para dizer para vocês que essas 3 expressões aqui, elas representam o que a gente chama de monômios, certo? Monômios são expressões algébricas que possuem apenas um monotermo, tá? A ao quadrado é um termo, AB é um termo e 4B é outro termo. Então, nós temos aí 3 exemplos de monômio. E se caso eu perguntasse assim, qual é a área total de plantação? Somando a plantação de alface, mais rúcula, mais agrião. Então, nesse caso, nós teríamos A ao quadrado, que é a área do alface, mais AB, que é a área da rúcula, mais 4B, que é a área do agrião. Aí eu deixei de ter um monômio aqui. Eu tenho 1, 2, 3 termos, né? Isso é chamado de trinômio, tá bom? Ou então, quando a expressão possui mais de um monômio, ela é também chamada de polinômio, tá bom? Então, nós temos o monômio, que é um termo, binômio, 2 termos, trinômio, 3 termos, ou então pode ser chamado de polinômio, sem problema nenhum, tá certo? Aqui uns exemplos aqui para esclarecer melhor. 5C é um monômio, porque tem apenas um termo. 9A à sexta mais B ao quadrado é um binômio, porque possui 2 termos, 9A à sexta e B ao quadrado. 4x à quarta mais YZ dividido por 3 menos 1 é um trinômio, porque possui 3 termos. E 6A ao cubo mais AB ao cubo menos 10AC mais 2A é um polinômio,
porque possui 4 termos, tá? Até 3 termos a gente classifica como polinômio, e a partir disso a gente chama de polinômio, tá? 3 termos, trinômio, 4 termos, polinômio, tá bom? E aí nós temos uma pequena atividade lá na página 110 e 111 sobre polinômios, tá certo? Para a gente atualizar aí a nossa agenda. E eu deixo aqui um abraço para vocês e até a próxima aula.